Aleluias. Aleluias. Irmãos, queremos compartilhar com você nessa noite a palavra, a recompensa da honra. Qual que é o tema? Nós compartilharemos por 2 domingos essa palavra aqui. Ao meditar nessa palavra esses dias, eu tenho descoberto tantas coisas poderosas, tantas coisas maravilhosas, da parte de Deus, para as nossas vidas, no que diz respeito a nós honrarmos. A honra é um caminho que o Senhor deixou para nós, e através desse caminho, Ele libera bênção, libera favor. Ele é um meio que o Senhor deixou para nós desfrutarmos, não só da presença, do favor, da glória dEle, mas desfrutarmos do galardão que Ele tem para nós. Galardão, recompensa para as nossas vidas. Tanto é que a palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele se torna o que, irmãos? Galardoador, aquele que recompensa aqueles que o buscam. Deus sempre recompensará. É interessante porque muitas vezes nós servimos as pessoas, servimos as instituições, servimos a tantas circunstâncias, e às vezes nós não recebemos o galardão, ou não recebemos a recompensa do nosso serviço da maneira que nós gostaríamos de receber. É verdade. Por quê? Porque nós homens somos pessoas falhas, somos pessoas que muitas vezes falhamos em honrar, em recompensar, em galardoar. Agora, Deus não, irmãos. Deus é justo, amém? Deus é verdadeiro, Deus não mente, Deus não falha. Se Ele promete, Ele cumpre, pode ter certeza. Então é importante você conhecer o que Deus tem para as nossas vidas. É importante você saber o que Deus tem para nos recompensar. E é sobre isso que nós queremos compartilhar estes dias aqui. Com Abraão também Deus falou de maneira especial. Ele falou: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. O que será grande para Abraão? O que seria grande para Abraão? A recompensa, o galardão que ele tinha para Abraão. E Abraão recebeu esse galardão? Sim ou não? Recebeu, não é? Ele recebeu através do seu filho Isaque, e esse filho se tornou uma grande nação, a nação de Israel, que foi a promessa de Deus a Abraão. Abraão recebeu, riqueza, recebeu bens, recebeu propriedades, recebeu honra, recebeu autoridade. Abraão, diz a palavra, que ele foi uma pessoa tão abençoada, que aqueles que ele abençoava eram abençoados. Deus estava em Abraão, e aqueles que Abraão também amaldiçoava, eles também estavam amaldiçoados. Eu nunca vi Abraão usar desse recurso, não é? Abraão sempre usou do recurso de abençoar. Assim como Deus abençoou Abraão, Deus também quer te abençoar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus também quer te recompensar. Deus também quer te dar essa bênção. A bênção que nós chamamos a bênção daqueles que honram ao Senhor, porque Abraão honrou ao Senhor. Embora a honra seja uma virtude que está quase extinta no nosso século, esse conceito ainda tem algum poder. Não sei você, mas às vezes eu assisto filmes, e eu gosto muito desses filmes de história real, baseados em história real. Ontem eu até estava tentando ver alguns desses filmes, e vi um release, vi um resumo daquele filme Homens de Honra, que conta a história sobre um soldado, era um negro, que se torna o primeiro marinheiro, mergulhador
da Marinha dos Estados Unidos. Que história linda, que homem. Por quê? Porque ele honrou, primeiramente ele honrou quem? Seu pai. Quando criança, lá seu pai dizia: você não vai ser um agricultor igual eu sou, que trabalho para os outros. Você vai estudar e você vai ter um futuro diferente do meu. O que aquele jovem fez? Ele honrou o pai, foi estudar e teve um futuro diferente do que o pai dele teve. Tanto é que ele hoje está na história, não é? Está na história aonde a sua vida tornou-se um filme que você e eu podemos assistir e sermos encorajados através desse filme. Sabe por quê, irmãos? Porque a honra é uma virtude que, apesar de extinta, é admirada. Que apesar de extinta, não extinta, quase extinta, é desejada. Você deseja ser uma pessoa de honra, amém? Você deseja ser um homem ou uma mulher de honra, amém? Porque se você for uma pessoa de honra, você será recompensado por honrar. Primeiramente, nós precisamos entender a quem nós devemos honrar, não é? Nós precisamos honrar, eu coloquei aqui 3 instâncias, todas as 3 voltadas para a paternidade. Então, primeiro nós devemos honrar a Deus o Pai. Diga comigo, nós devemos honrar Deus o Pai. Segundo, nós devemos honrar o nosso pai biológico, o nosso pai físico. E em terceiro, nós devemos honrar os nossos pais espirituais, nossas mães espirituais. Estão vendo que todos os 3 têm a ver com pais? Deus o Pai, não é? Nosso pai biológico e nossos pais espirituais. A honra está relacionada ao que eu faço com essas dimensões de autoridade na minha vida. Agora, Satanás, o diabo, ele não deseja que você receba essa recompensa. Ele, na verdade, ele quer tirar de você essa bênção. Ele quer tirar de você esse galardão. É por isso que ele destrói demais da conta os relacionamentos de autoridade nas nossas vidas. A começar pelo nosso pai, relação com os nossos pais, relação com Deus, né? Relação com os nossos líderes. Se há uma coisa que às vezes é conflituosa, é a relação de autoridade, a relação de liderança. Por que ela é conflituosa? Porque o diabo, ele quer destruir isso. Você quer saber? Olha lá no início, quando Adão e Eva pecou, qual que foi a primeira relação que foi quebrada? Qual foi? A relação com Deus, o pai deles, que os havia criado e os havia feito, não é? Quando Deus vem para se encontrar com eles, eles se escondem de Deus. Olha só, a relação com Deus foi quebrada. E aí eles não conseguem mais honrar a Deus. E se não conseguem mais honrar a Deus, eles perdem a recompensa dessa honra. Eles perdem a recompensa disso. Agora a palavra do Senhor diz, né, não está aí no seu boletim, mas se você quiser abrir lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 13, eu vou resumir um pouco aqui, alguns dos versículos, mas a palavra do Senhor já nos mostra como seriam os dias atuais, né? Então abra a sua Bíblia, 2 Timóteo, no capítulo de número 3, verso 1 a 13. Você que está conosco pela primeira vez, segunda vez, não é? Além de ser muito bem-vindo, eu gostaria que você pudesse nessa noite concentrar na palavra do Senhor, você pudesse nessa noite perceber que o que está sendo falado aqui vem da parte de Deus, vem da Bíblia, vem da palavra do Senhor, amém? Então presta bem atenção, porque isso é algo que pode abençoar e transformar a sua vida. A palavra do Senhor diz assim lá nesse texto: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Sobrevirão tempos o quê? Terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência às vezes de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses. Versículo 8, parte C. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles que a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas olha
olha o que Deus fala para Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. E ele termina dizendo: quanto a você, porém, permaneças nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Irmãos, quando Paulo escreveu esse texto, não parece que ele estava nas ruas de Cuiabá? Parece ou não parece? Olha se esses adjetivos não parecem alguns colegas que você tem, ou que você conhece, ou algum parente seu, ou você mesmo quando vivia antes de conhecer a Cristo. Porque esse é o espírito que nós temos. É um espírito dessa época, um espírito que desonra, um espírito de desobediência, um espírito de egoísmo, um espírito, né, aqui tem tanta coisa, de ingratidão, um espírito de calúnia, sem afeto pela família. E você percebe isso, né, irmãos? Que a família está sendo destruída. Nós temos lutado pela família. Eu lembro que no ano passado, mês de junho do ano passado, eu preguei uma palavra aqui. Tem um ano atrás. A palavra que eu preguei foi: lutando pela família, porque Deus não tem plano B. Lutando pela família. Mas hoje o que nós encontramos? Uma destruição da família. Uma destruição dos valores que trazem honra. Agora, nós queremos, irmãos, ver a honra restaurada nos filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque ela é uma chave para recebermos de Deus. E é por isso que o inimigo tem eliminado o verdadeiro poder da honra. A honra traz consigo recompensas, grandes recompensas que Deus quer que você receba. A honra tem o poder de aprimorar grandemente a sua vida. E você pode experimentar algo profundo da parte do coração de Deus, o autor de tudo o que é digno de honra. A palavra do Senhor diz assim, que tudo que é honroso, tudo que é nobre, né, tudo que é bom, tudo que é louvável, nisso nós devemos pensar e nós devemos falar. Nós somos chamados para ser pessoas de honra. Nós somos chamados para ser pessoas que abençoam. Agora, lá em João, 2 João no versículo 8, né? João só tem um capítulo. Ele tem uma palavra dizendo que nós podemos perder. Ele fala assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber completo galardão. João era um homem velho. João estava com aproximadamente 100 anos de idade. Agora eu pergunto para você, uma pessoa que vive 100 anos, em si ela já é ou não é uma pessoa honrada? É ou não é? É uma pessoa honrada. Agora, imagina você, que na época que João viveu, qual que era a expectativa de vida na época que João viveu? Alguém tem ideia? Hoje você sabe, não sabe? Qual que é a média da expectativa de vida hoje? 75 anos, não é? Sabe qual que era a média lá? Era 35, 40 anos era a expectativa de vida naqueles há 2000 anos atrás. Ou seja, quando a expectativa de vida era 40 anos, João, o apóstolo, já estava vivendo 100 anos. Não é? Olha só, que coisa linda. Por quê? Porque uma das coisas da honra, uma das promessas de Deus quanto à honra, é que você vai viver muito. Amém? Mas não vai só viver muito, vai viver muito e próspero. Amém? Vai viver muito e abençoado pelo Senhor. Vai viver muito e agraciado pela presença, pela glória e pela força do Senhor na sua vida. Então nós precisamos honrar. Primeira coisa, já para você pegar e aplicar na sua, na minha e nas nossas vidas. Nós precisamos honrar as pessoas sábias. Nós precisamos honrar os mais velhos. Irmãos, nós temos muita dificuldade de honrar as pessoas mais velhas. Nós precisamos melhorar nesse sentido.
nós precisamos parar mais para ouvir. Filhos, né? Nós temos uma igreja, graças a Deus, com muitos jovens e adolescentes. E eu sei que vai ter muito mais para a glória de Deus, amém? Vai ter muito mais para a glória de Deus. Mas, por quê? Porque essa geração que Deus está salvando, meu jovem, minha jovem, você vai aprender a honrar os seus pais, honrar os mais velhos e receber a recompensa disso em nome de Jesus. Aleluias. Não é? Ao honrar a João, não é? Ele estava aqui falando, e normalmente os mais velhos, ele tem três coisas, não é? Eles localizam instintivamente o centro da questão. Eles também dizem muito com poucas palavras. E em terceiro, as palavras que escolhem são precisas e de peso. Já reparou? Eu visito meu pai, né? Meu pai está morando aqui agora. Meu pai está já com 84 anos. E fala pouco, sempre foi assim, de não falar muito. Mas o que ele fala, é bom você parar para ouvir. Não é assim? É bom quando você tem pessoas velhas próximas a você, porque elas falam com sabedoria, elas falam com direção, elas falam realmente para abençoar nossas vidas. Então, João fala, né? Tenham cuidado, acautelai-vos, sejam precavidas, estejam alertas. João chama a atenção para nós o fato de ouvirmos o que ele tem para dizer. Mas muitas pessoas não fazem assim. Há um rei em Israel, eu coloco aí para você como exemplo, o nome dele é Roboão. Roboão foi filho de quem? De Salomão, que foi filho de quem? De Davi, não é? Que sucedeu a Saul. Então ele é o quarto rei em Israel. Quarto rei em Israel. O reinado vinha bem, reinado com Davi, reinado com Salomão, mas aí entra esse jovem Roboão como rei. A palavra do Senhor diz assim, que tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos. Tomou com quem, irmãos? Os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai. Olha só, esses homens eram os anciãos, os sábios de Israel, dizendo, como aconselhais que se responda a este povo? E eles disseram, se hoje se tornares servo deste povo, e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Essa palavra tem ou não tem sabedoria? Tem ou não tem? Não é? Eu tenho falado isso, nós temos muitos jovens assumindo as igrejas aqui. Nós temos Micael, que assumiu a igreja lá do Altos da Glória. Nós temos Paulo Augusto, que assumiu a igreja de Sinop. Nós temos Kleber, que assumiu a igreja de Várzea Grande. Todos jovens, muitos jovens, não é? Eu tenho falado para eles, falei, ouça os conselhos dos mais velhos, não é? Ouça os conselhos de sabedoria que Deus tem para a sua vida. Mesma coisa de Roboão. Roboão até procurou esses homens. Ele até foi lá e ele deu uma palavra para ele. Falou, olha, se você servir a esse povo, se você abençoar esse povo, se você ser um pastor para esse povo, se você cuidar desse povo, esse povo vai ser também servos para... E interessante que a palavra diz que eles se farão teus servos para sempre. Não é só para um dia. Olha aqui, irmãos. Você quer ter honra? Aprenda a servir. Amém? Aprenda a servir. O serviço é que produz honra. Não é? O serviço é que produz honra. Mas Roboão, diz a palavra, que ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. A meninada, os amigos, não é? E disse-lhes, que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teus pais nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, assim falarás a este povo que te disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu aliviá-lo de sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Você viu que o menino recebeu um bom conselho? Parece um pouco o nosso governo do estado aqui, falando baixo assim. Os irmãos que estão dependendo do RGA,
Parece que ele está tomando conselho com os jovens, não é? Está se tornando tão impopular, não é verdade? Está se tornando tão impopular. É interessante você ver com quem que toma conselho, com quem que você busca conselhos para a sua vida. Roboão teve o conselho dos mais velhos, mas ele honrou o conselho dos mais velhos? Não, ele desonrou. E ele foi tomar conselho com os outros rapazinhos, seus amigos, que jogavam bola junto, não é? Que saíam para passear juntos. E depois, irmãos, ao final deste conselho, o reino de Israel se dividiu para sempre. As 10 tribos foram para o lado, se tornaram o reino do norte, e as 2 para o outro, e se tornou o reino do sul. Foi a época pior que existiu para a história de Israel. Essa divisão marcou a história desse povo para sempre. A recompensa da desonra, irmãos, é divisão. A recompensa da desonra é destruição. Muitas pessoas têm perdido a oportunidade de aprender. Paulo deixa claro isso para nós, lá em 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, que é o corpo de Cristo. Ou seja, você pode fazer o que for, um dia nós vamos aparecer e vamos nos comparecer diante de Jesus, para prestarmos conta daquilo que tivermos feito, especialmente diante tivermos feito junto com o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu quero dizer para você que honrar, não é viver segundo o reconhecimento, o respeito, o deferimento, né? É dar aos outros a preferência, é servir aos outros. Honrar, irmãos, honrar é diferente de bajular, não é? Muitas pessoas aprendem a bajular. Qual a diferença entre bajulação e honra? Bajular, normalmente, tem interesses egoístas por detrás. Tem interesses próprios e pessoais por detrás. A pessoa está interessada em algo daquela outra. Ela está interessada em conseguir algo daquela pessoa. E aí, ela bajula. Bajular também, normalmente, ela é carregada de mentira, não de verdade, não é? A pessoa fala: olha como você está linda, olha seu cabelo como está bonito, nossa, eu te vi há 10 anos, parece que você não mudou nada, você está mais jovem do que 10 anos. Ai, irmão, para aí, né? 10 anos depois, quem que ficou mais jovem? Né? Só se você entrou numa máquina do tempo, né, e não avisou para a gente. Mas às vezes as pessoas, elas ficam assim, querendo ser muito agradáveis. Isso tem a ver com bajulação. Agora, honra, o que tem a ver com honra? Honra, irmãos, tem a ver por reconhecer. Eu reconheço, não é, que aquela pessoa é uma autoridade sobre a minha vida, seja meus pais, né, seja minha família, seja meus líderes, seja Deus, seja meu cônjuge, para aquele que é casado. Olha aqui para mim, uma palavra para as mulheres aqui hoje, não é? Uma palavra para as mulheres casadas e para você que vai casar ainda. A desonra tem acontecido desde o jardim do Éden. Sabiam disso? Por exemplo, quem foi que tomou a frente para comer a fruta? Foi a mulher. É ou não é? Ela nem consultou o seu marido. Pelo contrário, ela induziu o seu marido. Irmãs, isso é desonra. É uma desonra que continua acontecendo hoje o tempo todo. As mulheres continuam tomando sozinhas as suas próprias decisões, seus rumos, não é? Governam as suas vidas, atropelam os seus maridos. Confesso para você, ser homem esses dias está difícil. Está difícil. Os homens estão comigo? Está difícil. Está difícil. Não é? Ser marido esses dias
Está em crise. Mas isso é uma outra conversa para uma reunião de casais que a gente vai fazer aqui. Mas irmãos, não é? As mulheres cresceram demais. E isso, por um lado, é bom, é verdade. Elas querem o mesmo salário que os homens. Elas querem as mesmas profissões que os homens. Elas querem fazer tudo que os homens fazem. E aí no final elas perdem tudo que os homens davam para ela. Entendeu? Porque elas vão atrás e elas que conquistam e elas que pegam, não é? Aí os homens ficam até sem opção do que dar. Mas os homens também precisam honrar as suas esposas. Os homens também precisam ser bênção na vida da sua esposa. Os homens também precisam cuidar das suas esposas. Os homens também precisam abençoar as suas esposas. E as mulheres precisam deixar os homens te abençoar. Não, as mulheres não deixam. Vocês atropelam, né? Isso, irmãos, isso chama-se honra. Honra. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim: nós devemos honrar o matrimônio, o leito sem mácula. Amém? Honrar é você ter exclusividade daquela pessoa na sua vida. A sua mulher é a sua mulher, única e exclusiva mulher que Deus tem para você. Não tem outra para você. O seu marido é exclusivo marido e homem que Deus tem para a sua vida. Não existe outro, é este que Deus te deu. E a Bíblia diz que nós temos que honrar isso. Vou dizer para você, se você honrar isso, seu casamento vai receber a recompensa da honra. Amém? Seu casamento vai ser um casamento abençoado, vai ser um casamento cheio da glória, da graça, do poder e da unção do Senhor, o nosso Deus, não é? Está aí, Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Você pode ter a bênção de um casamento. Todo casamento, olha aqui para mim, irmãos, todo casamento passa por riscos muito sérios, em muitas fases da vida. Você precisa, você que é casado, casada, e você que deseja se casar, já fique avisado. Você precisa estar nutrindo o seu relacionamento. Você precisa estar cuidando do seu relacionamento. E cuidar do seu relacionamento não é outra coisa do que você cuidar do seu cônjuge e cuidar de você. Você precisa cuidar de você e cuidar do seu cônjuge. Nós cremos, irmãos, em famílias vencedoras, amém? Nós cremos que teremos grandes famílias vencedoras em nome de Jesus, que experimentarão cada dia mais do favor do Senhor. Quero compartilhar com você que além de honrarmos o casamento, nós precisamos honrar os 3 pais. Diga comigo, eu preciso honrar os 3 pais. Primeiro pai, Deus. Vamos lá? Deuteronômio 10:12-13. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Então, quais são algumas formas de honrarmos a Deus? Primeiro, temer ao Senhor. Já temos falado disso aqui, amém, irmãos? Pregamos aqui 2, 3 semanas sobre o temor ao Senhor, temor à ceia. Então, nós já estamos sabendo, né, que nós não devemos descuidar de honrar. Temer ao Senhor, andar no temor do Senhor é uma forma de honra. Segundo, andar em todos os seus caminhos. Conheça os caminhos do Senhor. Conheça Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quer ir ao Pai deve ir por mim. Eu preciso no dia a dia estar conhecendo a Deus. Eu preciso no dia a dia estar experimentando de Deus. Oh, como isso é poderoso, irmãos. Como isso é poderoso. Você está andando e você está falando, Deus é comigo. O que o Senhor tem para mim nesse dia, né? O que eu vou experimentar da parte do Espírito Santo hoje? Deus tem experiências todos os dias para nós, amém?
não é só num culto, não é só numa reunião como essa, não é só numa noite de batismo, não. Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele todos os dias. Aleluias. Meu amigo, minha amiga que está conosco pelas primeiras vezes, talvez você ache tão complicado isso. Talvez você ache tão distante da sua vida, mas não é. Deus não está longe de você. Amém? Deus está perto de você. Ele está tão perto que Ele enviou Jesus para andar conosco no nosso meio, para ser um como nós, para se identificar. Não é para você falar com Ele igual você fala com o seu amigo, igual você fala com o seu irmão. Eu não posso deixar de falar para você isso. Você pode falar com Jesus a qualquer momento da sua vida. Em qualquer circunstância, situação, você pode falar com Jesus. E sabe o que é o maior milagre? Ele te ouve. Amém? Ele não só te ouve, tem mais, Ele te responde. Amém? Ele te responde. Talvez você está tão angustiado, tão angustiada. Você está mal, você está sem saída, você está desesperado, desesperada. Você está angustiado, você está triste, você está, tantos sinônimos que a gente poderia colocar aqui. Mas você veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo tem algo para você. Quem sabe Ele usou sua filha, seu filho, seu primo, seu sobrinho, alguém que veio batizar aqui, para você vir aqui essa noite. Porque Ele quer falar com você. Ele quer dizer para você: eu sou o caminho, andem por mim. Venham a mim, me conheçam. Olha, à medida que você anda com Jesus, à medida que você lê a Bíblia, o que a Bíblia é? A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso meditar na Bíblia. E eu confesso para vocês, irmãos, que todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, e eu estou lendo a Bíblia não sei quantas vezes, todas as vezes essas palavras de Deus, elas se renovam, elas se revelam de novo, coisas tremendas que eu nunca consigo. Eu acredito que nós podemos ter quantas vidas? Não sei quantas vidas, porque já faz 2000 anos que os homens de Deus e as mulheres de Deus buscam na Bíblia, e as verdades de Deus continuam sendo reveladas todos os dias, e nunca se esgotam. É uma fonte inesgotável para a sua vida, fonte de resposta, fonte de solução, fonte de cura, fonte de milagre, fonte de paz, fonte de segurança, fonte de confiança e fonte de vida eterna. Aleluia! Oh, aleluia! Vai para muito além dessa vida. Vai para muito além dessa vida. Vai para a eternidade. Aleluias. Todos nós que já nos aliançamos com Jesus, como irmãos hoje fizeram aqui, você tem a sua vida dirigida, focada e guardada para a eternidade que Cristo nos dá. Ele fala também que nós devemos amar ao Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Oh, meu querido, meu Deus do céu, eu sinto que nós amamos o Senhor. Qual que é a expressão? Só um tiquinho assim, ó, irmãos. Só um tiquinho assim. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer se tornar o primeiro na nossa vida. O primeiro. Não é? Nós precisamos acordar e pensar e falar com o Senhor. Nós precisamos andar e demonstrar nosso amor ao Senhor. Nós precisamos, declarar o nosso amor ao Senhor. Nós precisamos declarar em palavras, mas também em ação. Não é? Nós não podemos ter preguiça de buscar ao Senhor. Nós não podemos ter medo de adorar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de nós amarmos a Ele de todo o nosso coração. Olha aqui para mim, qual a última vez que você se emocionou falando com Deus, falando com Jesus? Qual foi a última vez que você se apaixonou de novo? Não é? Há uma canção que a gente canta de vez em quando aqui que fala assim: quero me apaixonar outra vez, quero me entusiasmar outra vez.
do de amor, perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eita glória! Você fala, pastor, eu já perdi o sono sim, pelas dívidas que eu tenho que pagar amanhã, né? Misericórdia, né? Eu perco o sono porque fico desesperado, eu perco o sono porque a situação saiu fora do controle, a gente perde o sono por outras coisas muitas vezes, mas qual foi a última vez que você não conseguiu dormir, e você ficou pulando na cama, porque o Espírito Santo estava te enchendo, estava te tocando, aleluia! E você ficou tão empolgado. Irmãos, eu fico tão empolgado, isso eu posso falar com muita clareza. Às vezes minha esposa fala assim, mas onde você foi? Você sumiu. Irmãos, se é uma coisa que me tira o sono, por exemplo, eu começo a meditar na palavra. Então eu não posso meditar muito na palavra quando eu vou deitar, quando eu vou dormir. Porque eu começo a meditar e Deus começa a falar comigo, eu começo a lembrar de um texto, eu tenho que levantar, irmãos. Aí eu tenho que levantar e eu escrevo o texto, aí aquele texto eu vou escrevendo, de repente já Deus está me falando da mensagem, aí Deus está me falando, e aí eu começo a escrever, e eu começo a buscar, e eu começo a ler, e aí eu não consigo dormir mais, aí eu estou aceso. A vontade é às 2, 3 da manhã sair para a rua e começar a falar de Jesus para alguém. É verdade, porque você fica tão cheio. Outra coisa que me enche, irmão, são os sonhos de Deus, não é? Quando eu começo a pensar, né, no que Deus vai fazer, na multiplicação, nós vamos ter uma festa esse ano de multiplicação, amém, irmãos? Quando a gente alcançar esses alvos que a gente está ali, não é? Quando a gente for inaugurar a chácara, aí eu fico pensando como que vai ser, e eu já vejo aquele auditório lá, ele está tomando forma, né? Os irmãos foram lá e já fizeram a parte elétrica, os irmãos já estão rebocando, já fizeram o contrapiso, estão colocando piso, o negócio está pleno vapor, aí eu já começo a ver as pessoas sentadas lá e o Espírito Santo movendo naquele lugar, e pessoas sendo salvas, aí eu não consigo dormir, irmãos, não é? O que você tem se apaixonado por Deus? O que Deus tem falado com você? Né? O que Deus tem ministrado? Né? Quais são as vidas que Deus coloca no seu coração? Você começa a orar por alguém e Deus fala, eu vou te usar para salvar essa pessoa, eu vou te usar para essa pessoa ser transformada, eu vou te usar, vai lá, fala com ela, ela vai ser transformada, e você vai ver a transformação na vida de uma pessoa. Não tem coisa mais gloriosa, irmãos. Olha o que eu vou dizer aqui para você. Não tem coisa mais gloriosa na face da terra do que uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus. Não tem. A Bíblia diz que isso causa festa nos céus. Só tem uma coisa que faz festa nos céus: vida salva. Vida salva. E as bodas do Cordeiro é quando todas as vidas salvas, ao mesmo tempo, vão se reunir com Jesus numa festa. Aí vai ser a mega, hiper festa que vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os seus. Mas ela está acontecendo todos os dias. Todos os dias. Se apaixone pelo Senhor. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Olha aqui para mim. Quem ama o Senhor de todo o seu coração, alma, entendimento e força, primeiro, não peca facilmente. O que é não peca facilmente? Não trai ao Senhor facilmente. Um amor forte sustenta um relacionamento. É ou não é? Um amor forte sustenta um relacionamento. Então, quando você pensa em pecar, aí você lembra que você ama a Deus sobre todas as coisas, que você teme ao Senhor. Isso vai te impedir de pecar. Não é? Quando a gente ama ao Senhor, nós temos mais dificuldades de pecar. Servir ao Senhor. Quarto diz que honrar ao Senhor é servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Poderia falar de servir aqui de tantas as formas. 5, obedecer aos seus mandamentos, né? Josué, lembrei de Josué. A palavra do Senhor diz, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E Josué recebeu toda a recompensa que um homem pode ter, porque ele obedeceu ao Senhor o seu Deus, e todos os que obedecem a ele realmente se tornam pessoas recompensadas e abençoadas pelo Senhor, amém? Você já tem tido as recompensas de obedecer ao Senhor, amém? Você já tem tido as recompensas de amar ao Senhor? Você já tem tido as recompensas de confiar no Senhor? Você tem tido as recompensas de colocar a sua vida ao Senhor? Se você ainda não tem,
Você precisa nessa noite entregar a sua vida a Jesus, aleluia. Você precisa deixar Jesus ter o controle total da sua vida nesta noite, para a glória do Senhor. Eu quero terminar nessa noite dizendo para você, a segunda coisa que nós precisamos honrar, é honrar a nossos pais. Olha só, em segundo lugar nós precisamos honrar aos nossos pais. A palavra do Senhor diz assim: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Efésios capítulo 6, verso 1 a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Irmãos, esse é outro princípio assim. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. E tem misericórdia dos nossos filhos. Confesso para você que na minha geração ainda tinha um restante de honra, de temor. Mas há uma geração vindo aí muito difícil. Presenciei há umas 3 semanas atrás um filho desonrar o pai, um homem de Deus, mas desonrar assim de uma forma tão ruim. Parece que ele aproveitou a minha presença lá para desonrar o pai na presença de uma pessoa cujo pai tem uma estima. Eu fiquei, irmãos, mal. Eu fiquei o resto daquele dia mal, mas mal, me sentindo mal. De ver um filho ameaçar o pai, menino de 15 anos de idade, colocando o dedo em riste na cara do pai e ameaçando o pai, falando um monte de coisas para o seu pai. Fiquei observando aquela situação, fiquei orando e vendo até onde ia aquela situação. Chegou o momento que aquele homem fraquejou. E ele falou assim para o seu filho: me desculpa, meu filho. E o pai não tinha feito nada que merecesse desculpas. E eu falei para ele: não peça desculpas para o seu filho. Seu filho está te desonrando. E ele caminhou com seu filho. E ele contornou a situação com seu filho. Deus deu graça a ele para conseguir reconciliar o seu filho com ele. Depois, conversando com aquele menino, ele falou: eu não me lembro do que estava acontecendo. O diabo tinha pegado a vida daquele rapaz. A desonra abre uma brecha não, irmão, abre um portão, uma porteira para os demônios entrarem na sua vida, na vida dos nossos filhos. Que coisa terrível. A Bíblia fala que há uma bênção para a honra, mas também há uma maldição para a desonra. Qual que é a bênção? Dias prolongados na face da terra. E, que mais? Que o texto diz? Você vai bem. O que é ir bem? Terás prosperidade. Terá o favor do Senhor. Terá a glória do Senhor. Terá o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Em todo tempo. Em todo tempo. Isso é promessa de quem honra pai, de quem honra mãe. Agora, há um texto de Provérbios 20, que Deus me deu esses dias atrás, há uns 2 meses atrás. Ele fala assim: também devemos nos lembrar do fato que se não honrarmos a eles, teremos sérias consequências. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Provérbios 20. Visitei meu irmão, né? Eu tenho falado disso aqui, algumas pessoas não sabem. Eu estou com um irmão há 7 meses na UTI. Ele teve um AVC, ele tem 49 anos, 50 anos, fez 50 anos. Teve um AVC, está em coma. Mas alguns meses antes disso acontecer, ele já vinha desonrando meus pais há uns 3 anos.
desonrando, falando mal, amaldiçoando. Mas alguns meses antes, ele estava agredindo os meus pais. Agredindo. Com palavras, e quase chegou a empurrar o meu pai. Um senhor de 84 anos, com pouca vista, pouca audição, com uma perna mecânica, que um ventinho o derruba. Seu filho o agredindo, o amaldiçoando. Uma vez, um dos meus irmãos atalhou a situação e tirou ele de lá. A outra vez fui eu estava lá com eles. E precisei não só tirá-lo, e trouxe ele embora para cá, lá do sítio, a uns 600 quilômetros onde meus pais estavam morando na época. Irmãos, como resultado disso, meu irmão, quando eu leio isso aqui, ó, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Hoje eu visitei meu irmão. Que tristeza. Você não consegue ter uma resposta da pessoa. A pessoa extinguiu a luz da vida dele. Ele está lá, fisicamente está vivo, mas sem vida, sem luz, sem espírito que comunica. Está numa escuridão. É muito triste isso. E hoje, quando nós fomos lá, eu e Mira fomos visitá-lo, quem estava lá visitando a ele? Meu pai. Meu pai. Meu pai. Minha mãe foi lá ontem. Minha mãe, ela vai só cada mês, mais ou menos, porque ela não consegue ver o filho naquela situação. Meu pai me disse uma frase, ele falou assim, olha, eu prefiro meu filho aqui, nesse leito de hospital, do que como ele estava antes. Porque aqui, pelo menos ele está calmo, está sereno, parece um pouco meu filho, que eu criei, que eu amo. Irmãos, ouça o que eu estou dizendo. Ensine os seus filhos sobre honra, mesmo que eles se desonrem. Eu tenho falado para a Mira, pastora Mira e as irmãs do Ministério Infantil, ensinem as crianças sobre honra. Esses meninos, essas meninas precisam aprender sobre honra. Se você desonra seu pai ou a sua mãe, não seja por ignorância. Não seja, que você saiba. E ao saber, não desonre. Não desonre, porque se você desonrar, você vai ter dificuldades. Olha aqui para mim. São duas coisas que eu estou falando aqui. A primeira é honrar. Honrar significa que os nossos pais terão orgulho de nós. Conhece a expressão? Sim ou não? Nossos pais terão orgulho de nós. Eles vão se alegrar quando lembrar de você, não é? Eles vão agradecer a Deus quando lembrarem de você. Existe uma maneira de você saber se você honra seus pais dessa forma. É quando você encontra alguém que é amigo ou amiga dos seus pais, como que eles falam de você? Como eles se referem a você? Eles falam assim, você que é filho de ciclano? Pois é, seu pai é meu amigo, sua mãe é minha amiga. Aí você fica esperando, não fica? Para saber o que ele vai falar? Se a pessoa falar bem, significa que você está honrando seu pai. Se a pessoa não falar nada, você põe uma pulga atrás da orelha. É verdade. Porque mal, normalmente as pessoas não falam, é ou não é? A pessoa não vai chegar, olha, eu tive com seu pai falou que você é um canalha, você é um crápula, você é um, não é? E fala assim, não, pai, não, ninguém vai falar isso para você. Deveria, não deveria não, porque as pessoas iriam ter muita dificuldade. Mas se elas não falarem nada, você deveria pensar, conheceu meus pais falaram de mim, e a pessoa não falou nada, alguma coisa pode estar errado, não é? Estou falando isso porque eu não procuro essas coisas, mas eu encontro, não é?
Eu fui mesmo lá na cidade onde eles estavam morando, não conhecia ninguém, né? Aí cheguei lá num comércio, chega no outro, tal. Aí falou, eu vim aqui, sou filho do seu Marinho e tal. Ah, você é filho do seu Marinho? Aí alguém fala, você é quem? Eu sou o Marinho, filho. Você é o pastor? Eu falei, sou o pastor. Aí fala, e ele começa a falar algumas coisas, eu fico prestando atenção. Por que eu presto atenção? Porque aquilo que meus pais falam de mim vai mostrar se eu honro ou não honro a eles. E aquilo que Deus, o Pai, fala de você também vai mostrar se você honra a Deus ou não. Lembra quando Jó chegou na presença de Deus? Perdão, quando o diabo chegou na presença de Deus para falar de Jó? Não foi? Ele falou, eu tenho observado o teu servo Jó. Ó a conversa lá, né? Um inimigo do seu pai, esse não é amigo, o inimigo do seu pai, conversando com seu pai. Olha, eu tenho observado lá, teu servo Jó. Aí Deus fala assim, Jó é meu servo. Jó é fiel. Jó é justo. Jó é verdadeiro. Jó. Aí o diabo fala assim, porque você dá muito favor para ele. Né? O senhor cuida dele, dá filho, da esposa, dá bens. Olha como que ele é rico. Camarada que vive assim vai ficar amaldiçoando Deus. Deus fala assim, olha, eu conheço meu servo. Pode tirar tudo dele. Pode tirar tudo dele, que eu sei que ele não vai me negar. E no final das contas, Jó nega ou não nega? Não nega, porque Deus conhece. Agora eu pergunto, se o diabo for lá e perguntar para Deus sobre você, sobre mim, o que Deus tem para falar de mim? O que Deus tem para falar de você? O diabo chega lá e fala, ciclano lá, sabe, ele é membro lá da Metodista Livre, aquela igreja lá em Cuiabá, lá no Areião, frequenta lá, vai bonitinho, todo domingo lá, até levanta a mão na hora do louvor, não é? Ele de vez em quando dá até uma oferta. Como que é? Aí Deus, o que Deus vai falar? Fico pensando nessas coisas, irmãos. Acho que eu fico pensando coisa muito estranha, né? Mas eu fico pensando nessas coisas. Fico pensando nessas coisas. Eu falo, Senhor, o que o Senhor vai falar de mim? Será que o Senhor vai falar a mesma coisa que o Senhor falou de Jó? Será que o Senhor vai falar assim, pode tirar tudo dele? Tira a saúde, tira a grana, tira a casa, tira o dinheiro, tira a esposa, tira a igreja, tira tudo dele. E ele vai permanecer me adorando e vai permanecer me servindo. Irmãos, pensem sobre isso. Honramos mesmo a Deus? Amamos a Deus sobre todas as coisas? Amamos a Deus sobre tudo? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Será que realmente Deus é a nossa suficiência? Será que realmente Deus é o nosso tudo? Vamos refletir um pouco mais nisso. Não é? Nós que por qualquer coisinha negamos ao Senhor, por qualquer coisinha negociamos, por qualquer coisinha, né, voltamos para o pecado. A palavra de Deus não usa expressões muito boas quanto a isso. Eu confesso para vocês que às vezes eu fico chocado com a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim, é como o porco que veio da lama, se lavou, a porca lavada, que volta na própria lama. É como o cachorro que volta a comer o próprio vômito. Que palavra dura. Que palavra dura. Mas nós estamos falando de honra. Nós estamos falando de pessoas que terão recompensas na sua vida. Você será recompensado se você honrar ao Senhor. Você será recompensado se você honrar os seus pais, porque a palavra de Deus está dizendo. Domingo que vem, nós vamos falar sobre honrar os nossos pais espirituais, honrar os líderes, honrar a igreja do Senhor Jesus, que infelizmente tem sido achincalhada, que tem sido desrespeitadas. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de maneira geral. Nós precisamos melhorar nesse sentido. Deus vai nos recompensar, se honrarmos a Ele, se honrarmos nossos pais, se honrarmos nossos líderes espirituais. Nós vamos ter a recompensa de tudo isso nas nossas vidas. A recompensa são muitas. E existe uma honra que Deus também espera de nós. Está aí. Honra ao Senhor com os teus bens.
Honra ao Senhor com as tuas rendas. Honra ao Senhor com aquilo que o Senhor tem provido na sua vida. A palavra do Senhor é muito clara sobre isso. Ela ensina dizendo: honra a mim, ou honra ao Senhor, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, honrar ao Senhor com as primícias. Honrar ao Senhor com as primícias é separar para o Senhor a primeira parte das nossas rendas. Esse é um princípio que o Senhor está sempre nos ensinando. Mas esse é um princípio que a gente não entende que é um princípio de honra. É ou não é? A maior parte das pessoas, talvez seja o que possa estar no seu coração, a maior parte das pessoas fala o quê? Quando você pega, né, um envelope, pega e separa um dízimo, ou separa uma oferta para a casa do Senhor. A maior parte das pessoas fala: você está perdendo seu tempo. É ou não é? Você está entregando isso aí para quê? Isso aí é para quê? Não é? Ah, é para os pastores, né? Oh, meu Deus do céu, ser pastor é um negócio tão complicado, né? Porque ser pastor é uma bênção. Eu amo realmente ser pastor. Agora, se você anda com um carro velho, as pessoas falam assim: você está vendo? Esse pastor aí não prospera. Está em pecado. Deve ser, porque ele fala que Deus abençoa e ele mesmo vive empurrando o carro dele, fazendo chupeta na bateria, e fica no meio da estrada, nunca chega no lugar. Não é assim? Tem um carro velho, descasca o pobre, coitado. Aí você tem um carro novo, tá vendo? Tá vendo? Então, irmãos, já que vão falar, eu continuo com o carro novo. Amém? Estamos resolvendo a questão. Já que é para você ficar sabendo o que estão falando, então a gente usufrui das bênçãos do Senhor. Mas eu quero dizer para você que, ao contrário do que as pessoas falam, esse é um princípio de honra. Não de honra a mim, não de honra à igreja, mas de honra a Deus. Porque é Deus quem te dá a força. É Deus quem te dá a criatividade. É Deus quem te dá a capacidade de você gerar qualquer recurso e qualquer renda. Sabia disso? Porque basta o quê? Um piteleco de Deus. O piteleco de Deus está igual meu irmão lá, dormindo. Acabou, não tem mais o que fazer. Não é? Piteleco de Deus, a empresa que você trabalha faliu e você está desempregado. Não precisa quase nada para você perder. Então, quando Deus nos dá, nós temos que honrar a Ele. Então, separa, meu querido, separa, minha querida. Separa para o Senhor, separa seu dízimo, a primícia, separa a sua oferta, não é? Consagra ao Senhor. Por quê? Porque toda honra tem promessa. Qual que é a promessa dele aqui? Encherá de trigo o seu lagar, encherá de vinho a sua adega. Alguém pode dizer glória a Deus? Os irmãos estão com a adega cheia de vinho, né? É só uma expressão que ele está dizendo o quê? A sua despensa ficará cheia. Ficará cheia. A sua geladeira será abençoada. Sabe aquela geladeira que só tinha água lá? Não, Deus vai prosperar a sua geladeira. Amém? Sabe aquele feijão? Fizeram o divórcio dele do arroz esses dias, né? O povo é terrível, né? Separaram, divorciaram o feijão do arroz. 11 entre 10 brasileiros comiam arroz e feijão, né? Agora não comem mais. Mas Deus vai prosperar o seu feijão, não é? Deus vai te abençoar. Você quer honrar ao Senhor nessa noite? Você quer honrar com seus bens? Você quer honrar com as primícias da sua vida? Separe para o Senhor. Separe para o Senhor. Separe seu dízimo, separe a sua oferta, separa os seus recursos, separa do seu tempo também. Sabe por que a gente vem aos cultos aos domingos? Alguém sabe? Porque é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana a gente separa para cultuar a Deus, para separar um culto para Deus. Por isso que o nosso culto é aos domingos. Aos domingos por quê? Porque eu estou separando a primícia da minha semana para Deus.
Aleluias. Amanhã é que dia? Segundo dia, segunda-feira. A primeira feira é hoje. É a feira espiritual, né? Por isso, se possível, não trabalhem no domingo, não é? Eu sei que a economia está complicada e muitos irmãos às vezes têm que trabalhar no domingo, mas sempre que possível não trabalhe no domingo. Separa o domingo para o Senhor. Olha, pode vir no culto de manhã. Culto de manhã tem muitas cadeiras aqui para te receber, não é? Venha de manhã e venha à noite. Você vai ter dupla honra, pode ter certeza, dupla honra. Pessoal do louvor aqui, nós que viemos aqui nos 2 cultos, você tem dupla honra. Você louva 2 vezes, você ouve a palavra 2 vezes, tudo é dobrado na sua vida, não é? Às vezes os irmãos falam assim para mim: pastor, olha, de manhã foi bênção, mas à noite eu transbordei. Aleluia. Não é por quê? Porque amanhã foi um preparo para a noite, não é? De manhã já preparei. Pode vir, querido, venha nos 2 cultos, porque tem muito espaço aqui. Se você vier, além de você ser abençoado, não é? Além de você ser abençoado, você nos ajuda aqui no louvor, porque quando tem mais gente, a gente fica mais animado para louvar, para pregar, para adorar, não é? Não fique em casa não, venha também a adorar e exaltar ao Senhor. Nós vamos ficar de pé e nós vamos fazer 2 coisas nessa noite. Nós vamos honrar o Senhor com os nossos bens, com a nossa renda,